Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corban, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavras do Santo Padre. Também nós poderíamos perguntar: por que Jesus e os seus discípulos negligenciam estas tradições? Afinal de contas não são más, são bons hábitos rituais, simples lavagens antes de comer. Por que Jesus não presta atenção a isso? Porque para ele é importante reconduzir a fé ao seu centro, e evitar um risco, que se aplica tanto àqueles escribas como a nós: observar formalidades externas, colocando o coração da fé em segundo plano. Primeiro santo do dia. São Jerônimo Emiliano, fundador dos Somascos, padroeiro dos órfãos e da juventude abandonada. Comece a ser, desde já, o que você será no futuro. Jerônimo era o quarto filho da família nobre dos Emiliani. Como todos os jovens venezianos de 1500, sonhava em ter uma carreira militar, mesmo porque era mais rentável. As notícias sobre a sua vida antes do seu alistamento, ocorrido em 1509, são muito escassas. Sabe-se apenas que quando tinha cerca de 10 anos, seu pai se matou. Prisão e conversão. Em 1511, durante o assédio da fortaleza de Castel Nuovo de Quero, ao longo do rio Piave, Jerônimo foi preso pelo inimigo. Esta experiência de reclusão, embora tenha durado apenas 30 dias, mudou completamente a sua vida. Na fome, no sofrimento e com medo de perder a vida, encontrou as palavras justas para rezar. Então, dirigiu seus pedidos especialmente a Nossa Senhora, a quem prometeu converter-se em troca da sua liberdade. Ao sair da prisão, encontrou refúgio em Treviso, mas não esqueceu seu voto feito à Virgem. Assim, confidenciou com o sacerdote e começou a ler a Bíblia. Este foi o início da conversão do seu coração, ao serviço dos últimos. A primeira ocasião que Jerônimo teve de colocar à prova sua nova vida foi durante a epidemia que se abateu sobre Veneza, em 1528. Com um grupo de voluntários, percorreu a cidade para aliviar os doentes, aos quais colocou à disposição todos os seus bens. Contagiado pela doença, recobrou a saúde de modo prodigioso. Desta forma, iniciou seu caminho de caridade, dedicando-se sempre aos mais necessitados, partindo dos pobres, das prostitutas, mas, sobretudo, dos órfãos. Ofereceu sua vida aos órfãos. Quando seu irmão Lucas morreu, deixando órfãos seus 3 filhos, Jerônimo cuidou deles e desde então teve a intuição que mudou sua vida. Instituiu uma associação em prol dos jovens sem família, encarregando-se da sua educação. Assim nasceu em Bérgamo, em 1533, a Companhia dos Servos dos Pobres, em defesa dos órfãos de guerra, dos mais fracos e indefesos entre os últimos. Jerônimo fundou para eles uma escola de trabalhos manuais e artísticos, e de ensino do catecismo, seguindo um método inovador para a época. Seu programa fundamental era composto de oração e trabalho, os princípios fundamentais que enobrecem o homem.
Sua morte e difusão da obra. A Companhia dos Servos dos Pobres tornou-se depois uma congregação, até que em 1568, o Papa Pio V a elevou à ordem, da qual os religiosos foram chamados clérigos regulares de Somasca, nome da cidade, dado pelo arcebispo de Milão, onde Jerônimo havia iniciado a sua obra. Segundo o carisma da ordem, os somascos são devotos de Maria, venerada como Mater Orphanorum. Naquelas alturas, Jerônimo já havia falecido de peste em 1537. Canonizado em 1767, tornou-se o santo padroeiro da juventude abandonada desde 1928. Oração a São Jerônimo Emiliano. Graças e louvores sejam dadas ao Deus de todas as consolações pelas inúmeras graças concedidas a São Jerônimo Emiliano, fazendo-o fundador da Sociedade dos Clérigos Regulares, ajudando a muitos desvalidos e doentes, entre tantos necessitados. Dai-nos, Senhor, amor por vós e por todas as coisas santas. São Jerônimo Emiliano, rogai por nós. Amém. Segundo santo do dia. Santa Josefina Baquita, Virgem. Nascida no Sudão, na África, Baquita é uma santa de esperança cuja história de dor e sofrimento causados pela escravidão inspira, até hoje, movimentos que lutam contra a intolerância racial e a violência causada aos negros e que clamam, aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países, pela igualdade. De Baquita a Josefina. Baquita, cuja verdadeira identidade foi esquecida em decorrência dos traumas e agressões, é exemplo de força, resistência e oração. A expressão africana adotada por comerciantes de escravos para nomear a negra significa afortunada. Conta a história que, segundo os comerciantes, o nome atrairia sorte. A escrava foi comprada e vendida várias vezes até ser adquirida, aos 21 anos, por um cônsul italiano que a levaria para Veneza, na Itália, entregando-a a um casal de amigos. Já na Europa, Baquita se tornou babá da filha do casal veneziano e, aos poucos, transformou a sua relação com a mãe e a menina em uma bela amizade. Não muito depois, o casal precisou retornar à África para cuidar dos negócios e optou por deixar a criança e a babá em Veneza, sob a guarda das religiosas da congregação de Santa Madalena de Canossa. Foi nesta congregação que Baquita conheceu o Evangelho pela primeira vez, recebeu Jesus e se batizou católica, passando a chamar Josefina. Quando a família voltou à Itália para encontrar a babá e a filha Baquita, agora Josefina, pediu para a esposa do casal que a deixasse ficar na congregação e servir aos propósitos de Deus. Ela acreditava que servir seria uma demonstração de reconhecimento das tantas provas de amor recebidas. E assim fez. Em 1869, teve a certeza de seu chamado divino, realizou seus votos na congregação e assumiu a vida religiosa de fato. Baquita se dedicou às atividades da congregação por mais de 5 décadas e teve uma vida marcada por sua humildade e alegria. Ela pregava a importância de ser bom e amar a Deus, de rezar, inclusive por aqueles que não conhecemos. A religiosa reconhecia a importância da oração, da submissão e do amor ao próximo para a construção de uma vida justa e honesta. Uma irmã universal. Josefina Baquita faleceu aos 78 anos, depois de muito lutar contra uma doença que a forçava a relembrar todos os horrores vividos nos tempos de escravidão e da qual, segundo ela, foi libertada por Nossa Senhora. Após a morte, se tornou famosa por interceder pelas pessoas que oravam em seu nome, buscando graças e milagres. Um exemplo é o da brasileira Eva Tobias da Costa, moradora de Santos, São Paulo, e sua cura milagrosa após clamar por Baquita, que marcou a Igreja Católica na década de 80. Santa Josefina Baquita foi canonizada por João Paulo II em outubro do ano 2000. Conhecida como Santa Irmã Morena, tão espiritualizada e com tanta força e luz em lutas contra adversidades quase fatais, com uma história que é exemplo para fiéis de qualquer lugar do continente, Baquita recebeu o carinhoso apelido de Nossa Irmã Universal, dado pelo próprio João Paulo II, então Papa. Oração a Santa Josefina Baquita. Ó Santa Josefina Baquita, que desde menina foste enriquecida por Deus com tantos dons e a Ele correspondeste com todo o amor, olha por nós. Intercede junto ao Senhor para que cresçamos no seu amor e no amor a todas as criaturas humanas, sem distinção de idade, de raça, de cor ou de situação social.
que pratiquemos sempre, como tu, as virtudes da fé, da esperança, da caridade, da humildade, da castidade e da obediência. Pede, agora, ao Pai do céu, ó Baquita, as graças que mais preciso, especialmente. Amém. Santa Josefina Baquita, rogai por nós.